Graças e paz, irmãos. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo da palavra, do tema proposto para a conferência, para o encontro. Vamos para 1 João. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse foi o tema proposto para essa conferência, para esse retiro, que os irmãos estabeleceram, e aqui estamos então para o encerramento desse retiro. Se vocês perceberem, quando vocês leem a Bíblia, quando vocês têm o sistema de leitura da palavra de Deus, e vocês são bons observadores, vocês vão entender que o próprio Deus, antes de pedir alguma coisa do homem, antes de Deus nos dar mandamentos, de nos pedir alguma coisa, Ele nos capacita para aquilo. Ele pede alguma coisa do homem, dá um mandamento ao homem, mas antes disso Ele capacita o homem para fazer aquilo que Ele pede. Então, se Deus está pedindo aqui, ou por meio da palavra de Deus, por meio do apóstolo João, Ele nos pede que não amemos o mundo, certamente Ele já nos capacitou para isso. Deus não manda ninguém para a guerra sem antes prepará-los. Lembra dos discípulos? Antes dos discípulos saírem para o ministério aos quais eles foram enviados, para expulsar demônios, fazer curas, ou mesmo após a assunção do Senhor Jesus aos céus, a ascensão do Senhor aos céus, Ele os capacitou, eles receberam do alto poder para serem testemunhas. Então Deus nunca pede nada de alguém sem antes capacitá-los. Então, se Deus, na sua palavra, nos diz, não amem o mundo, Ele já nos capacitou para tal. Se vocês lerem o versículo 14 comigo, vocês vão entender uma das coisas que Deus deu ao homem, que Deus deu aos seus filhos, como capacidade, como um elemento de escudo para enfrentar o mundo. Diz assim, 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E o versículo 15, não amemos o mundo. Veja que no meio do versículo 14, falando a respeito dos jovens, ele diz assim, a palavra de Deus permanece em vós. Opa, nós já temos aqui um sinal, Deus nos falando alguma coisa. Se a palavra de Deus habita em nós, temos condições de vencer o mundo. E eu faço uma pergunta para cada um de nós. A palavra de Deus tem habitado em nós? Então, com esse início, vamos para Romanos capítulo 1 e vamos então agora para o compartilhar dessa manhã. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A partir daqui nós falaremos o nosso texto nessa manhã. O tema da conferência: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E como lemos, se a palavra de Deus permanece em nós, temos a capacidade de vencer o mundo. Esse texto que acabamos de ler, Romanos 1, um homem conhecido como Henry Halley, ele escreveu um manual bíblico chamado Manual Bíblico Halley. Ele definiu esses versículos de 18 a 32 como a terrível depravação do homem. Na sua Bíblia, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, tem o texto, ou tem o título, A Idolatria e Depravação dos Homens. Deus se deu a conhecer ao homem pela própria natureza. Deus se deu a conhecer ao homem por atributos invisíveis. Ele também, pela sua própria criação, pelo sol, luz, estrelas, aquilo que o homem tem em contato visual, o próprio Deus se deu a conhecer ao homem. Sim, mas não somente por esse meio deu a lei a Moisés e a descendência de Abraão. Deus se deu a conhecer ao homem de tantas formas. Mas o homem se disse mais sábio do que Deus, diz o texto. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, Deus, quem é Deus? Nunca vimos Deus. Será que Deus existe? De fato, ele existe? Quem é ele? Somos mais sábios do que esse que dizem que é Deus. E nós lemos o que aconteceu com esse homem. Dizendo-se sábio, dizendo-se maior e mais inteligente do que Deus, ele foi entregue a si mesmo. E cometeu coisas que lemos tristes de se ler. Imoralidades em várias áreas. Praticou a idolatria. Ele começou a adorar a criação em lugar do Criador. Aves, répteis, quadrúpedes, árvores e tantas outras coisas. E Deus então entregou, diz o versículo 25, muito importante. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Aquilo que Deus disse do próprio Deus, se revelando ao homem, eles tornaram aquilo em mentira. Ah, vocês querem isso então? Tudo bem. Desprezando o conhecimento de Deus, Deus entregou o homem a si mesmo. E ele se perverteu em vários caminhos. No versículo 32 diz o seguinte: conhecendo eles a sentença de Deus. Opa! O homem então não é totalmente inocente nos seus caminhos e naquilo que faz. Ele tem a consciência que o acusa, que traz uma sentença de Deus sobre ele. A palavra sentença diz que há um julgamento proferido por um juiz, por um tribunal ou por um árbitro. E isso vai acontecer logo em breve. Se vocês lerem comigo também, Isaías, capítulo 33, vocês vão entender por que Deus tem uma sentença para o homem. Isaías 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Uma vez que Deus tem a sentença para o homem, é porque, diz o texto, o Senhor é o nosso legislador. Então, se ele é o legislador, o que faz um legislador?
faz leis. Existem estudos, irmãos, que comprovam que a destruição da sociedade, a destruição do gênero humano por falta de normas é iminente. Se existir no mundo a falta de leis, o homem se destrói rapidamente. Sem regras, sem leis, sem limites, o homem fica sem freios e logo, logo é exterminado. No século XVI para o século XVII, um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, ele disse a seguinte frase: o homem é o lobo do homem. Isso ele disse porque ele aderiu ao absolutismo e nesse sistema de governo o Estado soberano ele traz regras, traz normas para a vida em sociedade, para que não haja muitas lutas, muitas guerras, muitas mortes. E essa frase significa o seguinte: o homem é o lobo do homem. Significa que o homem é o maior inimigo do próprio homem. É uma metáfora que dizia que o homem é capaz de atrocidades, de barbaridades contra os elementos da sua própria espécie. Na história secular, há registro de destruição de impérios, de nações, por grandes atrocidades, por falta de restrições, por falta de limites. Quando estudamos a história, por exemplo, o Império Romano, 500 anos de império, do ano 27 a.C. a 476 depois de Cristo. A história secular, nós aprendemos com os nossos professores ou na faculdade, que o fim veio por causa do enfraquecimento do poderio militar do Império Romano, talvez por problemas econômicos, talvez por corrupção, instabilidade na política ou instabilidade social, talvez por invasões bárbaras. Aprendemos assim na história. Mas o Império Romano caiu por imoralidade dos seus governantes. A verdade é que o fim veio porque os imperadores, eles se entregaram à devassidão. Eles eram libertinos, eles eram homossexuais, eles banqueteavam-se nos seus prazeres. Enquanto o exército romano estava nas cruzadas, enquanto os homens estavam em guerra, em batalhas nos campos, os governantes estavam se alegrando com as imoralidades nas saunas de Roma. Também temos outro exemplo. Países que, por exemplo, liberam as drogas, liberam o uso indiscriminado de qualquer entorpecente. Vejam a situação desses países. Dependentes químicos, problemas de saúde pública, aumento dos furtos, roubos e assassinatos, morte em série, por falta de regras, por falta de leis. Mas não precisamos ir tão muito longe. Brasil, fevereiro de 2017, Estado do Espírito Santo. 219 mortes. Ataques, homicídio, roubos, furto, tráfico de drogas. Por quê? Por paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O homem ficou livre para fazer o que quisesse. Não tem polícia, não tem ninguém olhando. Façamos o que queremos. Nas Escrituras, nós entendemos que Israel foi destruído por não guardar a lei de Deus. Mas por que as leis? As leis foram dadas para benefício do homem, para o bem do homem. Por exemplo, no Brasil, nós temos as leis civis. O casamento tem que ser com 18 anos de idade. É a idade mínima permitida para o casamento. Mas por que essa lei que tem que casar a partir dos 18 anos? Primeiramente, para a formação do corpo da mulher. Um menino não casa com menina. Não, casa um homem feito com a mulher feita. Pelo menos, biologicamente falando, a mulher tem que ter os seios, se porventura tiver um filho, para amamentá-lo. O útero para gerar uma criança. Formação do corpo da mulher. Formação também da maturidade do adolescente, do menino, da menina. Ou você casa um menino que brinca com boneca com outro que brinca com carrinho? Não.
Maturidade. Formação intelectual, 18 anos, precisamos disso. Discernir, o homem, ou o rapaz e a moça, o menino e a menina, tem que ter uma percepção para discernimento da prática de atos da vida civil. Também para evitar o abuso por parte de velhos, de pessoas maliciosas, de pessoas idosas, na prática de abusos com crianças, jovens e adolescentes. Por isso, 18 anos. Lei para o bem do homem. Lei também civil sobre o direito da propriedade. Sim, você vai dar direito de posse a alguém que tem direito sobre o bem. Você vai proteger a propriedade de alguém, o bem imóvel. Você vai evitar invasões, sabendo que existe um dono. Sim, leis de propriedade. Para o bem do homem. Você tem, por exemplo, as leis de trânsito que devem ser observadas. Idade mínima, 18 anos. Supõe-se, com 18 anos, já ter juízo para pilotar um carro, para pilotar uma moto, ou também para se adquirir a carteira nacional de habilitação. Para isso se entra numa escola de treinamento, no centro de treinamento, para preparação para a vida do trânsito. A velocidade máxima nas vias, 110 na rodovia, Flavinho. Leandro, 110. Porque foi ali já estudado que se porventura acontecer alguma coisa, alguém não morra. Já foi estudado, os estudos já foram feitos ali para se trafegar com segurança naquela via, para evitar acidentes com danos maiores com fatalidade. O uso do cinto de segurança, da mesma forma, as leis de trânsito exigem isso. Para quê? Para evitar que, se numa batida, alguém não bata a cabeça dentro do veículo, ou não seja arremessado para fora do veículo, não bata a cabeça no para-brisa, evitar uma lesão que, porventura, possa causar danos maiores. A lei do trânsito diz: se beber, não dirija. Por quê? Estudos já foram feitos que, se alguém bebe, os seus reflexos são diminuídos sobre o efeito do álcool. As leis humanas foram feitas para o bem do homem. Sem elas, haverá conflitos. O homem não se preserva, o homem se destrói. Então, para viver bem em sociedade, vamos obedecer às leis humanas. E para se viver bem com Deus, vamos obedecer às leis de Deus. Alguém pode perguntar: Deus tem lei? Deus tem leis? Nós lemos no livro de Isaías: o Senhor é o nosso legislador. Ah, então Deus tem leis. Sim, Deus tem leis. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ah, então ele tem mandamentos, tem leis, sim. O salmista do Salmo 119 diz o seguinte a respeito da palavra de Deus, que ela é lei, prescrições, caminhos, mandamentos, preceitos, retos juízos, decretos, testemunhos, é a palavra, comparada com a lei de Deus. Ah, então Deus tem lei? Tem. Deus tem, sim, tem as suas leis. Para Adão, ele tem a sua lei. Adão, não comerás. Lembram disso? Adão, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas percebam que antes de Deus dizer não, ele tem o sim. Ele diz assim: Adão, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Antes de Deus pedir ou falar o não, ele tem o melhor para o homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus sabia o que ia acontecer com o homem. Então antes ele diz o sim. Adão, pode comer de todas as árvores do jardim livremente. Para Israel, Deus tem o não. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Mas ele também tem o sim. Sim, eu sou o Senhor teu Deus. Para Israel ele tem: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Mas ele tem um sim antes: ame o seu próximo. Para a igreja, sim, coletivamente, tem mandamentos, tem leis. Individualmente, também tem leis. Para cada servo de Deus, Deus tem os seus estatutos, os seus mandamentos. Então Deus tem o não.
o não pode, o não farás, o foge. Mas também tem o sim. Faça isso, aproxime, isso praticai. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, dentro desse assunto, desse contexto, tem o não, mas também tem um sim. Ele fala assim, por isso, deixando a mentira. O que é que ele continua? Fale a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. O não e o sim. Ele também diz lá, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele também diz lá, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, faça o que é honesto e tenha com o que acudir o necessitado. A lei de Deus foi dada, irmãos, para o bem do homem. A lei de Deus foi dada, não para o bem de Deus, mas para o bem daqueles que ele deu a lei. Por exemplo, existe um mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento é para Deus ou é para o homem? É para o bem de Deus ou para o bem do homem? Certamente, para o bem do homem. Deus não tem outros deuses diante dele, porque a palavra de Deus diz que ele é o único. E os deuses que existem foram criação do homem. Então, quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, ele é único. Ele está dizendo para o homem, eu sou único. Ele está dizendo também que os outros deuses são fabricação humana. Quando nós lemos Isaías, por exemplo, 44, lá diz assim, a loucura da idolatria. Porque diz ali que um ferreiro, o artífice, o homem comum, ele usa a sua inteligência para fazer ídolos daquilo que ele tem às mãos. O homem vai ao campo, vê uma árvore, corta um pedaço de árvore, faz dele um ídolo, assenta diante daquele ídolo, adora aquele ídolo, e daqui a pouco ele pega a mesma madeira, ele aquenta o fogo, ele faz uma comida para si e os seus olhos estão grudados para não perceber a loucura que ele está fazendo. Então não terás outros deuses diante de mim, é para o bem do homem, porque quando o homem se volta para a idolatria, os cultos pagãos são cheios de imoralidade, de perversão sexual. Quando ele diz para o homem, não adulterarás, Deus não está pensando em si, o bem de si mesmo, mas para o bem do homem. Para que num relacionamento conjugal, no matrimônio, esposo e esposa, tenha fidelidade, tenha honra tenha compromisso, aqueles votos que foram feitos quando o homem casou com a mulher, ou alguém que casa diz assim, o palestrante na hora do casamento, vamos repetir aqui agora os votos. Eu vou te adulterar. Sim? Não, não faz isso. É para o bem do homem, o não adulterarás, para a honra dos votos matrimoniais, porque a Bíblia diz, o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. A lei foi dada para o homem. A lei de Deus, a palavra de Deus como lei foi dada para o bem do homem. Então vamos pegar agora alguns exemplos de leis que são para vocês, que são para mim, que são para todo o povo de Deus. Nós temos leis, por exemplo, para o conhecimento de Deus. E para o conhecimento de Deus, existe a lei da leitura. Sabia disso? O conhecimento de Deus se dá pela leitura. Quando vocês leem Deuteronômio capítulo 17, lá no livro de Deuteronômio, vai falar sobre os deveres de um rei. Quando eles entrassem na terra prometida e Israel ia pedir um rei, Deus não queria aquilo, mas eles iriam pedir um rei. E naqueles deveres de um rei, o rei deveria ter ou escrever um traslado da lei que foi dada a Moisés, certamente o Pentateuco, e ele teria que ter aquele livro consigo. E naquele livro, diz o livro de Deuteronômio, nele lerás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Então nós temos lei para o conhecimento de Deus. Isso se dá pela leitura.
Mas alguém pode dizer, não, Natal, se é dever de um rei, então é para Saul, para Davi, para Salomão, para todos os reis que houveram em Judá e Israel. Verdade. Todos eles deveriam ter a cópia do rei, do livro, da lei, e ler e meditar nele, como diz o texto, para guardar as palavras da lei e dos estatutos, para os cumprir, para que eles aprendessem a temer a Deus. Mas graças a Deus, nós temos o Novo Testamento e diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Para o nosso Deus e Pai, glória por Ele eternamente. Amém. Então você é um rei. Opa, eu sou um rei. Então você tem deveres de um rei. E qual é o dever de um rei? Ler a palavra. E diz o seguinte a palavra: aplica-te a leitura. É uma lei para você. Ou Paulo escrevendo também esse versículo de 1 Timóteo 4,13, aplica-te a leitura. Mas 2 Timóteo diz assim também: Timóteo, você que desde a infância sabes as sagradas letras, porque ele tinha ouvido da sua avó, Lloyd, da sua mãe, Eunice, e agora ele se apega à palavra e medita nela, e lê a palavra. Para o conhecimento de Deus, nós temos a palavra, nós temos a leitura da palavra. Mas, de novo, uma conferência? Ler a Bíblia? De novo, só isso. Leitura e oração, leitura e oração, oração, leitura. Talvez você pense assim, ou talvez você já ouviu alguém dizendo: não, leia um versículo por dia, medite em um versículo por dia, isso já é bom, isso já está de bom tamanho. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia tem 31.102 versículos. Se você ler um versículo por dia, você vai gastar 85 anos para ler a Bíblia. Para ler a Bíblia. Talvez você não vai viver isso. Talvez você não vai ter a oportunidade de ler a Bíblia na sua vida, se você tem esse pensamento de um versículo por dia. Você vai passar por esta vida sem ter o conhecimento da maravilhosa palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Que os jovens, que diz lá o texto que nós lemos no início, têm a palavra permanente neles. Por isso eles não vão amar o mundo. Continuemos. Apocalipse 1, versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Leia, ouça, guarde a palavra, não somente do livro de Apocalipse, mas toda a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 97 diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 119. Parece-nos que é Daniel, por um instante. Parece-nos que é Davi, por outro instante. Mas ele diz que é a meditação dele, é a minha meditação todo dia. Não é de vez em quando. Não é quando eu estiver inspirado. Não é quando eu me sentir, ou sentir no meu interior uma inclinação para ler. Não. Irmãos, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Essa vontade não vem de uma hora para outra. Como Daniel, nós devemos resolver firmemente. Assim como ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, você e eu devemos resolver firmemente a prática da leitura para o conhecimento de Deus. Mateus 22, 29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor proferiu essas palavras quando ele estava diante dos saduceus que queriam resolver uma situação sobre a ressurreição dos mortos. E ele então disse essas palavras: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E parafraseando essa frase do Senhor Jesus, nós poderíamos dizer: se eles erram não conhecendo as Escrituras,
Vamos acertar. Como? Conhecendo as Escrituras. Vamos fazer certo, conhecendo as Escrituras. Então, irmãos, nós temos ordenança para a leitura. Mas nós temos mais leis na palavra de Deus. Nós temos leis, por exemplo, para o uso do nosso corpo. A palavra de Deus diz em Romanos 12: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ah, essa palavra rogo. O apóstolo Paulo está dizendo, se ele pudesse chegar ao ouvido dos romanos, eu conjuro vocês, eu suplico a vocês, eu imploro a vocês que ofereçam os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. É como se ele estivesse gritando àqueles romanos: vejam como vocês usam os corpos de vocês. E ele continua no versículo 2 de Romanos 12: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz: não vos conformeis com este século. Opa! Não ameis o mundo. Não imitem. Não copiem. Não se amoldem a este mundo. É o que significa não conformar. Então nós temos lei para o uso dos nossos corpos. O que você tem feito com o seu corpo? Como você tem usado o seu corpo? Para a consagração? Para a santidade? O corpo não é seu. O corpo não é meu. Não é como dizem por aí, meu corpo, minhas regras. Não. O seu corpo tem dono. O meu corpo tem dono. Quem é dono? Deus. A Bíblia diz em Coríntios: somos templos do Espírito Santo, somos santuários do Espírito Santo. Então, se o corpo é de Deus, se o corpo é para Deus, você pode se vestir de qualquer forma? Pode? Calça aparecendo o cofrinho. Aquelas calças da moda, parecendo aquele bailarino russo, apertadinho. O corpo é de Deus. Você não pode se vestir de qualquer forma. Você não pode se vestir como o mundo veste. A calça da moda, o cabelo da moda, o corte de cabelo da moda. Aí um jogador de futebol lá do outro lado do planeta. Um jogador muito bom, num time muito bom, faz gols, uma maravilha. Todos os jogadores de futebol querem ter um pôster na casa. Aí um dia aquele jogador lá do outro lado do mundo, ele levanta e fala assim: hoje eu vou ali no meu cabeleireiro e vou lançar a moda. Chega lá, agora que é o seguinte, eu quero cabelo. Vocês estão entendendo, né? Cabelo. Então, chega lá no cabeleireiro, fala assim: olha, quero um negócio assim mais baixo, uma seta para trás, uma para frente, uma para cima. E aquele jogador, ele inventa essa moda. E ele é um jogador ateu, ele é um jogador que não conhece a Deus, ele é um jogador que adora Buda ou que adora Maomé. Aí no outro dia, aqui na América do Sul, lá no Brasil, lá em Patos de Minas, já tem um corte igualzinho ele. Não vos conformeis com este século. Não vos amoldeis a este mundo. Não copiem, não imitem. Podemos frequentar as mesmas festas que o mundo frequenta? Os mesmos shows que o mundo frequenta? Podemos ouvir as mesmas músicas? Na época de alguns mais velhos aqui era Chitãozinho Chororó, Guns N' Roses, Sepultura e alguma coisa assim. Hoje é Taylor Swift, Matuê, MTG. Vocês riem porque vocês já conhecem, né? Sei. Ó, alguém tá. Ou na moda.
como citamos aqui, as mulheres veem um artista de televisão e ela está usando aquele cropped, eu nem sei falar direito, cropped, aquela blusinha que aparece assim, a cinturazinha recortada. É isso? Paulo diz, não vos conformeis com esse século. Os homens também pensam, né? Já citei aqui aquela calça apertadinha, aquela camiseta que vai na academia. Cuidado. Mas alguém diz assim, mas nós precisamos ser igual ao mundo, para ganhar o mundo para Cristo. Paulo se fez isso, se fez aquilo para ganhar este ou aquele. Você quer ser igual para atrair? É isso mesmo? Você quer ser igual para atrair? Você é diferente. Vou contar uma história para vocês. No final da Segunda Grande Guerra Mundial, os padres católicos romanos, querendo atrair refugiados e soldados para o catolicismo, eles tiveram uma grande ideia. Os soldados fumam, vamos fumar. Os soldados bebem, vamos beber. Os soldados ouvem determinados tipos de músicas, vamos ouvir. E o que aconteceu? Nada. Você vai encontrar naquela época talvez padres bêbados com problemas de enfisema pulmonar, mas não levaram ninguém para o catolicismo. Quiseram ser iguais para atrair, não atraiu ninguém. O mundo é trevas, você é luz. Não é ser igual para atrair, é ser diferente. É luz e trevas. É sal e algo que está se perdendo. É você ser chamado de o irmão. Lá vem o irmão. Já foi chamado de irmão? Ô irmão, lá vem a irmã. Lá vem o puritano. Lá vem o aleluia. O mundo está se perdendo. Você é sal da terra. Não é ser igual, é ser diferente. Martin Lloyd Jones disse uma frase que reflete tudo isso. A igreja tem o maior meio de evangelismo para atrair o mundo: o testemunho. Tiago 4:4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se Tiago pudesse também falar aos ouvidos de quem ele escreveu, ele diria um grito: infiéis, adúlteros, amizade, inimizade. Ele falaria dessa forma. Vejam que quando Deus constituiu Israel como nação, ele constituiu Israel diferente das nações. Não é igual para atrair, é ser diferente, Israel. Israel, os costumes são diferentes. O vocabulário é diferente. A adoração é diferente. As vestes são diferentes. Vestes, legal. Pode falar alguma coisa sobre as vestes do povo de Deus? Vamos falar. 1 Timóteo 2,9 diz o seguinte: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Opa, nós temos aqui um modelo. Em traje decente, com modéstia e bom senso. Isso quer dizer um traje adequado. Um traje digno, honrado, honesto. E aqui muitas pessoas, muitas mulheres e também homens, eles não conseguem diferenciar beleza da sensualidade. A mulher, ela consegue se vestir sem ser sensual. Compreendem? Mas hoje parece que para atrair tem que mostrar um decote maior, uma marquinha daqui que eu fui na praia, que eu fui no clube, que eu fui no bronzeamento artificial.
As mulheres têm que vestir em traje decente, diferenciar beleza da sensualidade. João nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E quando João diz não ameis, essa frase está dizendo que você não pode acolher com alegria aquilo que você viu no mundo. O seu coração não pode se inclinar por aquilo que você viu no mundo. Uma veste, por exemplo. Alguém viu uma veste bacana de alguém, nobre, achou bonito. Cara, gostei demais daquele estilo. Vou copiar agora. Não tem que copiar, não. Quem disse que você tem que copiar? É ao contrário. Não vos conformeis, não vos amoldeis. Não tenha um acolhimento com alegria. Agora a calça é larga. Vamos vestir a calça larga, então. Hein? Agora a calça é curta. Pega frango, né? Na nossa época era pega frango, atravessar o rio, aquela calça que aparece a canela, muito vista em pessoas que tocam instrumentos por aí. 2 Coríntios diz o seguinte, sobre relacionamentos, por exemplo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ele está falando sobre amizades, sobre namoro, sobre casamento. Tomem muito cuidado. Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Não se faça mais inteligente do que Deus, mais sábio do que Deus. Lá está muito claro, dizendo assim para você e para mim. Que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união há entre o crente e o incrédulo? Em todas essas perguntas você pode dizer: nenhuma. Não há sociedade, não há comunhão, não há harmonia, não há união. Então temos ordenanças para o nosso corpo. Temos leis que foram dadas para o nosso bem. Como aquela: não ameis o mundo. Nós temos lei para conversa, ou leis para relacionamento, conversa entre irmãos, entre pessoas. E essas leis, por exemplo, no Velho Testamento nos diz que as palavras da lei devem estar guardadas no nosso coração. Deuteronômio 6 fala sobre isso. Que as palavras do livro da lei devem ser guardadas no nosso coração. Na linguagem do Novo Testamento habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Lá está dizendo em Deuteronômio que os pais devem inculcar nos seus filhos e falar dessa lei quando eles estiverem assentados em casa, quando eles estiverem andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. E essa palavra inculcar é o seguinte: é você citar para o seu filho, você recomendar, você repetir várias vezes, você fixar. Então nós temos lei para conversas. O Novo Testamento, nessa lei, diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe é uma palavra sem pudor, uma palavra obscena, uma palavra indecente. Mas, ao contrário, tem que ser uma palavra boa para edificação. E saiba você que a palavra boa para edificação só vai sair da sua boca se a palavra de Deus habitar ricamente em você. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não está dizendo habite em vós. Habite ricamente. E tem que transmitir graça aos que ouvem. Lá em Colossenses, falando sobre isso, diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que você tem falado? Sobre o que você tem falado? Sobre política? Eu vou te dizer que isso não traz graça e nem traz edificação. Ao contrário, muitas vezes traz separação. Separação entre membros de famílias, entre irmãos de sangue,
porque uns são da direita, outros são da esquerda, e aí vocês já sabem. Piadas pode até trazer graça, mas não a graça que diz a palavra de Deus. Não traz edificação. Chocarrices, um gracejo pesado, uma conversa que você sabe que não foi boa. Palavras vãs, fofocas. E as redes sociais? Vai bem, obrigado, alguém disse ali. O que você curte? O que você posta? Quais são os seus comentários? Quem você segue? Quem você admira? Quem você imita? Opa! Saiba que existe a lei de Deus. Saiba que a palavra diz sobre a própria lei de Deus. Eu gostaria que vocês lessem comigo assentados o Salmo 19. Vejam o que a palavra de Deus diz sobre a própria palavra como sendo a lei de Deus. Ok? Salmo 19, versículo 7. O que a palavra diz sobre a própria palavra ou sobre a lei de Deus? A lei do Senhor é, aliás, vamos ler juntos, ok? De 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vejam a maravilha da lei e dos resultados dessa lei. Primeiramente, o salmista diz que a lei é o quê? Perfeita. Você conhece alguma coisa perfeita? Difícil, né? Uma comida pode não ser perfeita, pode estar muito gostosa, mas você ainda podia. O namorado também não é perfeito. O esposo também não é perfeito. Mas a lei do Senhor é perfeita. E tem consequências. Traz consigo resultados. Vamos ler novamente? Ver o que é e o que acontece. A lei do Senhor é perfeita e o testemunho do Senhor é fiel. Dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e o temor do Senhor é límpido e os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Tem consequências, tem resultados para você e para mim. E para concluir, vamos ler de pé, se possível, o Salmo 119, versículo 18. Não, né, inteiro não, é só o 18. Salmo 119, versículo 18, todos juntos como uma oração. Amém? Salmo 119, versículo 18. Vamos ler juntos. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém? Podem assentar. Lembrando que de tudo o que foi dito, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. E assim como lemos em 1 João 2,14, e a palavra de Deus permanece em vós, e nos versículos seguintes, não ameis o mundo. Já fomos capacitados para enfrentar o mundo, uma vez que a palavra de Deus permanece em nós. Amém? Pai Santo, Pai Justo, te agradecemos por essa manhã, pela tua santa e bendita palavra. Nada se compara a ela. A lei do Senhor é perfeita, Senhor. A palavra do Senhor foi colocada em alto e sublime lugar, juntamente com o teu nome.
O Senhor engrandeceu a tua palavra acima de tudo e de todos. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração, para que o mundo não nos atraia. Uma vez com essa palavra habitando em nós e nós a praticando, seremos maior do que o mundo. Oramos que o Senhor ganhe o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.